Salve, juventude! Mais um Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes. Estamos novamente aqui, né, companheira? Novamente. Oi, gente, como é que vocês estão? Voltamos. E novamente com uma entrevistada mais do que especial, né, Nádia? Quando essa bancada só tem mulheres, a gente gosta muito. Não é pouca coisa, não. É quando a gente mais gosta, quando essa bancada só tem mulheres. E hoje é uma convidada mais que especial para falar de um tema importantíssimo que também fala sobre a juventude. Não deixa de ser também sobre a juventude, mas nós vamos falar disso já já, que é a Gabriela Marciano. É membro da direção estadual da JPT lá em São Paulo, como coordenadora da Juventude Negra do PT, nossa JN13, médica formada pela PUC de São Paulo, com pesquisa sobre o impacto do racismo e da violência de gênero na saúde da mulher negra. Assessora da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos, a ASPAR, do Ministério da Saúde. Bem-vinda, Gabi! Obrigada, gente! Estou muito honrada com o convite para falar, acho que, de um assunto que é tão importante e pertinente, ainda mais nesse momento, né? Não é? Estamos no mês, né? Exato. Outubro! É isso, nosso tema hoje é Outubro Rosa, em especial para as nossas militantes, nossas jovens mulheres aí, e, claro, para todas as mulheres do Partido dos Trabalhadores, que são essenciais para a formulação não só da política, mas da vida desse partido mesmo, né? Nós somos o partido que elegeu a primeira mulher presidenta deste país. Precisamos sempre lembrar da importância das mulheres dentro do nosso partido. E é importante a gente lembrar que todas as pessoas que têm mamas, né, desenvolvidas, independente do gênero, tem que fazer esse acompanhamento, né, Gabi? Não, sim, tá mais do que correto. Afinal, o câncer de mama, infelizmente, ele não acomete só mulheres, não só pessoas que têm mama, né? Mas ele também acontece, óbvio, em porcentagem muito menor, mas até em homens. Então, por isso que é sempre bom a gente estar sempre pautando e falando e até dando um alerta para a população para sempre estar de olho nisso. Maravilha. Vamos começar com o básico do básico? Conta pra gente o que é esse Outubro Rosa, então, né? Então, o Outubro Rosa, ele é um mês que foi, em 2018, a gente teve uma lei que determinou que é o mês Outubro Rosa, com estímulo a ações de prevenção, diagnóstico, prevenção e tratamento para o câncer de mama, né? Para a gente conseguir conscientizar a população, para estar sempre em alerta, participando dos nossos trabalhos de rastreio dentro da saúde e para a gente conseguir fazer o diagnóstico mais precoce possível dessa doença, que é quando a gente tem a melhor oportunidade de estar intervindo nela. E, Gabi, como é que surge o câncer de mama? Bom, o câncer de mama, assim como os outros cânceres, ele é uma proliferação das células de uma maneira exacerbada e desorganizada, né? A gente já tem no nosso organismo, em todo momento a gente está fazendo renovação de células, mas às vezes acontece nesse meio desse processo de renovação celular que a gente vai ter alguns probleminhas ali no DNA e que a célula começa a se proliferar de uma forma desorganizada. E aí é o que acontece e acaba acontecendo no câncer de mama também com as células mamárias. E, Gabi, como é que funciona a questão da prevenção? Existe uma forma de prevenir? Quais são essas formas de prevenção? A alimentação tem relação com a prevenção? O que está englobado nessa prevenção? O que a gente tem de prevenção é exatamente o básico. A alimentação é muito importante, exercício físico é muito importante. Hoje em dia, a gente fala sobre a questão do acompanhamento médico com as mulheres pós-menopausa, sobre a questão de reposição hormonal, e também a amamentação, né? Que a gente não pode esquecer que para as mulheres para as pessoas que gestam, se elas tiverem a oportunidade, tiverem a condição de amamentar, que isso também acaba entrando enquanto um método preventivo para o câncer de mama. Nossa, que bacana, isso daí eu não sabia. Eu não sabia disso, que tinha uma relação direta a amamentar com prevenir o câncer de mama. Sim, exato. Então, ao mesmo tempo que você está ali alimentando, cuidando da criança da melhor forma que você pode fazer nas primeiros dias de vida dela, você também está fazendo uma coisa boa para você. Olha que legal. Que massa, né? Adorei, não sabia mesmo. A Gabi é conhecimento, Gabi é cultura. Este programa, meus queridos, ele entrega, tá? E, Gabi, o câncer de mama, ele é hereditário? Que tem muita polêmica em torno disso, né? Exato, até mesmo porque a gente fala disso, né? Que vem de um fundo genético, então as pessoas ligam genética automaticamente à hereditariedade.
ele pode e pode não ser hereditário, né? Como eu falei da questão do desenvolvimento do câncer de mama, essa questão da renovação celular, com a nossa idade, com o passar do tempo, a chance de a gente fazer essas alterações no nosso DNA e criar essas células cancerígenas acaba sendo maior. Então, você tem um fator de questão de idade, mas a gente também tem a questão de hereditariedade. Mas isso vai estar um pouco mais correlacionado com com os casos de câncer de mama mais cedos, que acontecem mais precoce. Que seriam ali a galera da juventude mesmo. Isso, exato. Então, a gente vai ter o que a gente fala das pessoas de alta suspeição, né? Que precisam passar pela investigação mais jovens. E que os indícios é quando você tem histórico familiar de câncer de mama de primeira, de parentes de primeiro grau. Então, mãe, irmã e filha, né? E também quando tem caso de câncer de mama masculino na família. Então, isso também entra pra gente enquanto composto de indício de composto de hereditariedade. Olha isso, é importante para a gente entender, inclusive, como é que a gente pode já detectar e prevenir antes, né? E já falando disso, quais são os sintomas do câncer de mama, além desses que a gente já falou da hereditariedade? Os sintomas, assim, a gente fala que o câncer de mama a maioria dos cânceres, na verdade, né? No começo, eles não dão muitos sintomas, por isso que é sempre bom a gente estar fazendo parte dos nossas políticas de rastreio e tudo mais. Mas vai ser os nódulos que a gente acaba sentindo na palpação. A gente tem alguns tipos de câncer que eles são inflamatórios, então pode dar um vermelhidão, inchaço na mama, algo que a gente chama de alteração da pele, né, na área da mama. Então pode dar aquele aspecto de que a gente fala de casca de laranja, descamação e saída de secreção pelo mamilo espontâneo, ou até mesmo quando a gente faz pressiona, né, a mama, e aí a gente pode sair secreção por ela. Isso já são sintomas, um alerta pra gente, para poder estar investigando. E é importante a gente alertar a nossa juventude, né? As nossas meninas, os nossos rapazes, todo mundo que nos acompanha em relação a isso, né? De observar o próprio corpo, né, Gabi? Exatamente. Até mesmo porque não é que esses sintomas vão aparecer logo de cara e exagerados, né? Eles aparecem, muitas vezes discretos. A pessoa acaba achando que é uma coisa ou outra, bateu, picado, essas coisas assim, e acaba só levando, e enquanto poderia ter feito um diagnóstico lá no começo, com maiores chances de cura, acaba levando mais para frente, procurando uma assistência médica só mais lá na frente. Eu já ouvi falar, inclusive, de casos de íngua na axila, né? Isso, sim, que são nódulos também, mas aí, por isso que é sempre tão importante a gente estar sempre olhando, né? Porque é isso, não dá só na mama. O que acontece, na verdade, é isso. É um linfonodo, que a gente chama de linfonodo sentinela axilar, que pode estar acometido também no caso do câncer de mama. Importante, gente. Fica ligado, então. A gente está no mesmo Outubro Rosa. Toquem-se, percebam o seu corpo. Não esperem para procurar um atendimento médico, né? Porque a Gabi está aqui para nos orientar. E a gente está no mês de prevenção, de conscientização do câncer de mama, né, Gabi? Exato. E assim, o que a gente fala é a importância de fazer parte dos protocolos de rastreio, né? Então, a gente teve uma atualização agora, né, do Ministério da Saúde com um protocolo de rastreio, onde a gente estendeu a idade para fazer a mamografia. Então, tá dos 50 anos até 74, antes era até 69 anos. E também tem a possibilidade de fazer a mamografia dos 40 a 49 anos, que junto com o aconselhamento médico no SUS, a gente vai estar podendo disponibilizar, a usuária do SUS vai poder fazer essa mamografia se, junto com a decisão médica, eles acharem que é viável para ela. Lembrando que o SUS é de graça, o SUS é de todos. Universal. Universal, é isso aí, Sistema Único de Saúde. Nádia, Oi. bora trazer algumas curiosidades por aqui? Com certeza.
Eu catei umas informações aí muito bacanas, muito interessantes. Eu acho que a nossa galera, a Gabi, vai conseguir contribuir com a gente também, para nossa galera que nos acompanha saber, né? Porque para mim foi novidade, eu não sabia. Muita coisa, inclusive, eu não sabia. É isso. Muita coisa. Já sei aqui que nessas curiosidades tem mais coisas que eu também não sabia e que muita gente aí que está nos acompanhando, está nos ouvindo ou nos assistindo também pode não saber. Então, fiquem ligados aí nas curiosidades. Vem aí o Você Sabia? Nádia, tarda, mas não falha. Tarda, mas não falha. E a voz do anjo. A galera que continua sabotando a gente, a produção, deixando o ponto aberto, eles nos sabotam. Eu estou ouvindo Mas a gente duas vai vezes, resistir, gente. Queridos. A gente vai resistir. Vocês sabem o que é ouvir a Fran 2 vezes? É isso aí. Não, eles não têm consciência do que é isso. É a gente se aguentando em dose dupla. Meu Deus! Primeira curiosidade, produção, por gentileza. Olha aí, amiga. Origem nos Estados Unidos. O movimento começou em Nova York em 1990, quando a fundação Susan G. Komen for the Culture, muito difícil, gente, isso daí pra mim. Isso é americano, é Não gringo. é? Distribuiu laços cor-de-rosa para os participantes da primeira corrida pela cura. É daí que vem o lacinho rosa. Foi aí que surgiu em 1990, lá nos Estados Unidos. Olha aí. Sabia? Então, já tinha escutado, Pois mas é, assim, menina. é muito incrível a gente ver a questão do impacto dos resultados dos movimentos sociais em cima das pautas e como eles podem, assim, marcar o mundo, né? Porque isso foi um movimento em Nova York que repercutiu no mundo inteiro. A expansão disso, né? Exato. E eu acho isso muito legal, muito bacana, né? Próxima curiosidade, produção. A escolha da cor. O rosa foi escolhido por sua associação com a feminilidade e por simbolizar a vida saudável. É uma outra curiosidade que eu também não sabia. Que Exato. tinha, porque a gente fica... Porque o rosa, né? Exato. Porque, diferente de alguns governos aí, a gente não tem essa de o rosa é de menino, o azul é de menino, né? Temos. A gente não Exato. tem isso, cor é cor. Mas o rosa tem essa relação com a vida saudável. Lá em 1990, eles associaram isso a saudável, sabe? Importante registrar que é associado também à feminilidade, mas lembrando que não são só mulheres que podem ter o câncer de mama, não só mulheres cis, inclusive. Então é importante que a gente trabalhe com isso, entendendo também que lá em 1990 veio também por conta disso, mas hoje a gente já tem outros aspectos, não só de mulheridades, como também entendendo que homens podem ter o câncer de mama cis ou trans. E a gente também sabe hoje que feminilidade não está associada a gênero, né, gente? Jamais. E que a cor rosa também não tem gênero, né? A gente sabe disso. Ela é só uma cor. Próxima. Vivamos com ela. Chegada no Brasil. A primeira ação no país foi em 2002, quando o obelisco do Ibirapuera, lá em São Paulo, foi iluminado de rosa. A campanha ganhou força nacional em 2008. Olha aí, Gabi, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, na minha terrinha, Tá tem que vendo? trazer orgulho, né? Não tão boa elegendo governadores, mas Ai, vejam você. Alguma coisa tinha que sair. Mas de em lá. 26 é possível mudar isso. Existe motivo de orgulho, Exatamente. né? Hashtag fica a dica. Mas que legal, e interessante que foi no obelisco, no Ibirapuera, já chamando a população a se somar com isso, né? Exato. E quando é que começou mesmo? 2002, né? O que tivemos em 2002, em O que outubro? tivemos em 2002? Em 2008, governo de quem? Peraí. É isso. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de quem era esse governo em 2008. Do governo que mais cuidou das mulheres na história do nosso sobre país. Isso, gente, é sobre isso, entendeu? Era esse rapaz aqui. É este senhor aqui que está presente, Esse ó. senhor. Ó, querido. Ah, tá ali, ó. Tá ali a câmera. Menina, eu tô Peraí, perdida com as câmeras, que eu olho pra um lado, que eu olho pro outro, não sei onde é que tá a câmera. Este rapaz aqui, com essa mesma faixinha aqui desde 2002. Esse rapaz aqui. Lindo. Conhece o Luiz Inácio, amiga? Esse é o nosso Lulinha. Senhora. Ai, não, mais perfeito só o de Só, não rural. é? Ele vem todo o programa, porque ele sabe que ele precisa debater a pauta da juventude. É isso, belíssimas. Seguinte, gurias, vamos para um rápido intervalo comercial e a gente já volta, tá? Vocês fiquem aí, hein? Não, sai daí. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT.
Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Porque o nosso bate-papo é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no jornal PT Brasil. O PT acredita na força da comunicação e investe para falar com todo mundo em todos os cantos, por todos os meios. E o rádio, o canal mais ouvido do Brasil, está bombando com muita informação e credibilidade. É a nossa rádio, a Rádio PT. Depois de crescer quase 200% em audiência em 2024, a Rádio PT segue firme, conquistando ainda mais espaço. A Rádio PT está no ar 24 horas por dia, com tudo que a militância quer e precisa saber. Notícias atualizadas, análises afiadas e uma programação feita com muito compromisso e coração petista. Tenho notícias do PT, boletins diários e o nosso podcast que já passou da marca de 700 episódios. É muita informação com qualidade, todo dia, o dia todo. A Rádio PT está em todas as plataformas. E claro, você é parte dessa construção. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Voltamos, segundo bloco, a gente tá bem arrumada, hein, Nádia? Não. Oh, meu Deus, vamos seguir então falando desse tema tão importante aqui no Pode Tremer, o podcast da Juventude do PT, Outubro Rosa, com a nossa super convidada. Exatamente, hoje a gente está com a Gabi, que é lá do Ministério da Saúde, médica. Eu adoro, gente, adoro puxar sardinha para os militantes da Juventude do PT, vocês sabem. A cada 3 segundos. As crianças, a cada 3 segundos elogiando uma criança minha. Nós temos aqui, ó, médicas, mulheres pretas, lá no Ministério da Saúde. Porque é isso daqui, meu amor, Partido dos Trabalhadores. Governo do Presidente Lula. Só qualidade. E seguindo com o assunto do momento, como é feito o diagnóstico do câncer de mama? Tu estava falando antes sobre mamografia, como é que acontece? Quais são os exames? Como é que funciona isso? Então, como eu já tinha falado, né, a gente tem a mamografia de rastreio. O que é a mamografia? Só para as pessoas entenderem na prática. É aquele que aperta? Só para entender na prática. A mamografia, ela é como se fosse um raio-x da mama, né? Uhum. Então, o que a mulher faz exatamente é esse exame que a gente faz a pressão em cima e lateralizada para a gente ter a visão de todos os quadrantes da mama. E que ela vai funcionar, e até mesmo por isso, para entender um pouco porque nessas faixas etárias, e até porque 40, 49 anos, ela tem que ser que a gente chama de shared decision, que é junto com uma decisão compartilhada com o médico, porque ela vai funcionar mais em mamas que a gente chama de lipossolúveis, que já tem mais gordura e é menos denso, tem menos glândula do que na mama jovem. Então, a mamografia ela é ótima para ver essas mamas, alterações nessas mamas. Então, naquelas pacientes que a gente estava falando, que tem composto mais hereditário, genético, nessas aí que vão ser antes de 40 anos, mais jovens, o que vai ser orientado para elas é ultrassom ou ressonância nuclear magnética, para poder ver melhor essas alterações, que daí a mamografia já não entra. Então, por isso que essas mulheres também não fazem parte do rastreio, mesmo a gente, infelizmente, vendo que está aumentando um pouco a incidência do câncer de mama nessa faixa etária. Mas é porque daí elas entram num outro método. A ultrassonografia, ela também pode ser utilizada para as mulheres de 40, 49, de 50 até 74, no que a gente chama assim, a mamografia, ela tem uma classificação que a gente fala de BIRADS. E a gente, que vai de 0 até 6.
E o 0 é o que está indefinido. Então, normalmente, o médico, quando tem uma mamografia BIRAD 0, aí ele pede um ultrassom para poder complementar o diagnóstico, né? Que, na verdade, não é o diagnóstico, é uma suspeita diagnóstica. A confirmação do diagnóstico, ela vem com a biópsia, né, de mama. E que a gente está aí também, nosso grande Ministério da Saúde, entregamos agora 60 kits de biópsia para a gente poder levar esse tratamento cada vez para mais lugares, trazer mais acessibilidade. E junto com uma parceria que a gente está fazendo com a C Camargo, construindo o nosso grande centro de anatomopatológico, que é a avaliação dessas biópsias para poder dar o resultado. Ai, tá vendo? Há vários... Ministério da Saúde, né? Governo Lula, né, queridos? E há vários tipos de exames classificados para várias faixas etárias. Então, há uma dedicação desse Ministério da Saúde, né? Em poder entregar uma melhor qualidade, não só de diagnóstico, mas de tratamento também. Sim, e chegar da forma mais precoce possível, né? O que a gente está tentando fazer é exatamente conscientizar a população, deixar que seja mais fácil para elas terem acesso, para a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce e a intervenção precoce, para a gente conseguir diminuir a mortalidade, né? E o autoexame de mama? Isso. Ele é indicado? E como é que faz ele? Conta pra gente. Esse autoexame aí, ele sempre foi muito polêmico. Eu botei essa pergunta porque eu trabalhei no Ministério da Saúde. Pra quem não sabe, verdade. gente, eu trabalhei lá durante muitos anos. E eu lembro que era um bota-casaco, tira-casaco, como é que fica? É indicado, não é indicado? Faça ou não faça? Não, a gente indica sim. Hoje tem indicação para fazer o autoexame. Só que é isso, né? O autoexame ele vai ser um indicativo para a mulher procurar a assistência médica, né? Então, daí ela vai ir na UBS, no ginecologista, que vai examinar e avaliar qual que foi essa alteração que ela encontrou. Mas, assim, é muito importante. E é aquilo que a gente estava falando, de sempre se olhar. Então, tem o manualzinho certinho de como fazer o autoteste, o autoexame. Vocês querem que eu explique? Pode explicar para as meninas que estão nos acompanhando, para os rapazes que estão nos acompanhando. Então, a gente tem 3 fases do autoexame, né? A gente tem o do se olhar no espelho. Então, você vai se colocar na frente do espelho, vai olhar as mamas, se tem alguma alteração nela, se você vê algum abaulamento, que a gente fala que é uma bolinha, algum inchadinho, ou se tá retraída a pele. A gente fala para fazer movimentos na frente do espelho, para ver a mama na movimentação dos braços, se aparece alguma coisa. Aí a gente vai ter a avaliação em pé, né? Que a gente vai fazer a palpação do que a gente tinha falado da íngua na axila, da mama. Que a gente orienta é que se faça sempre em dedinhos pontilhados, dedos de pianistas ao redor da mama, e pode fazer também apalpando cada quadrante para ver se sente alguma alteração. E a fase deitada, que a mulher deita, aí você vai examinar a mama esquerda, você deita, coloca a mão atrás da cabeça e aí vai fazendo o mesmo processo que você faz em pé, para você poder fazer a avaliação em diferentes posições. Se aparece alguma coisa, às vezes em pé aparece, às vezes deitada aparece, e sempre começando na parte externa da mama e depois na parte interna, porque na maioria das vezes os nódulos aparecem nos quadrantes externos. E vale a gente lembrar que é indicado o autoexame, mas ele não anula a necessidade de ir ao médico, ir ao ginecologista, ir ao médico generalista da UBS, para que ele também realize esse exame, né? E mais importante ainda, que não fuja do rastreio. Porque às vezes, fiz o autoexame, faço todo mês, não fiz nada, não vou fazer a mamografia. Não, ainda é importante porque por mais que você seja uma pessoa... Às vezes tem pessoas que passaram por capacitação, treinamento e tudo mais, mas o exame de rastreio, ele de forma alguma tem que ser excluído da nossa rotina de check-up, né? Mas a mamografia ela é indicada para uma faixa etária específica, como a gente falou, né? Isso. Se tu não tá nessa faixa etária específica, se faz parte da nossa juventude, faça sim o autoexame, mas também vá ao médico, né? Exato. É importante lembrar que todos esses médicos, né, que cuidam inclusive da nossa saúde
íntima, o ginecologista, tudo isso, está disponível no SUS. Ele está disponível de graça para vocês, num processo perto da sua casa. Os UBS estão aí para receber vocês. E isso é importantíssimo para que a gente garanta não só a saúde, mas também garanta o entendimento e o conhecimento do nosso próprio corpo. Acho que conhecer o seu corpo é, de fato, o primeiro passo para a gente poder estar aí nos tratando e nos diagnosticando antes de algumas doenças que podem vir a aparecer. E usar o Sistema Único de Saúde sempre o máximo possível, porque o SUS é feito para a gente, ele é feito para salvar as nossas vidas das mais diversas formas, e os médicos e outros profissionais de saúde que trabalham no SUS são os mais capacitados que nós temos. Então, não deixar de frequentar esses espaços que são um presente, de fato, da nossa democracia brasileira para todos os brasileiros e brasileiras. Né? Isso aí. E, Gabi, é importante também a gente abrir, por gentileza, a câmera, produção. Gratidão. Explicar que os médicos que geralmente a gente encontra no UBS, que fazem esses exames de rotina, são médicos generalistas, né? Sim. Mas eles estão capacitados e têm total conhecimento para fazer esses diagnósticos, né? Sim. Tanto o médico generalista quanto o médico da família e comunidade, que a gente também tem muito, né? Eles estão mais do que capacitados para poder fazer o acompanhamento diagnóstico, tá? É que as pessoas, às vezes, têm muito esse estigma de que acha que só o ginecologista é que vai ser possível, que tem competência o suficiente para poder fazer esses acompanhamentos. E aí é onde acaba não procurando o nosso principal elo da saúde, que é o UBS. Então, são aqueles médicos que te acompanham e te conhecem de cabo a rabo. Desde muitas pessoas estão indo, que a gente tem o sistema de estratégia de saúde da família aqui desde a década dos anos 96. Então, tem médico que acompanha aquela pessoa desde a infância, muitas vezes acompanhou a mãe, filho, exato. Né? Então, assim, esses médicos são aqueles que realmente vão poder falar com propriedade e critério, né? Que hoje estava de um jeito, quer dizer, ontem estava de um jeito, hoje está de outro. Então, tem até uma avaliação mais fidedigna da alteração do que alguém que você vai ver só uma vez, assim. Então, é mais do que capacitados, gente. Médico de postinho é médico também, só para vocês entenderem. E que, assim, a gente tá ali com a maior dedicação e esforço e boa vontade para acolher a comunidade. Reforçando, então, identifiquei alguma coisa durante o meu autoexame, onde eu devo buscar ajuda, orientação, atendimento? Em primeiro lugar, sempre o UBS é a nossa porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Então, você vai procurar lá. Normalmente, a gente tem uma triagem. Então, você vai passar com o médico, com a enfermeira, o médico da UBS, que vai poder estar pedindo todos os exames certinho e te encaminhando, se necessário, para o especialista. Perfeito! Viva o SUS! Viva o SUS! Meninas, chegou o momento do nosso outro quadro por aqui, onde a nossa entrevistada nos conta uma história. Uma fofoca. Uma fofoca, um momento aí, uma história de superação, um novo conhecimento, né? Isso, a gente gosta desse, hein? Super bacana. Então, vem aí o Segue o Fio! Temos vinheta, temos Segue o Fio por aqui. O que tu nos conta, Gabi? Bom, eu acho que eu não tenho uma história, assim, de uma pessoa, tenho, porque vai ser a minha, mas, assim, não é um ponto, uma história em específico, assim. Esse é meu primeiro ano no Ministério da Saúde, é isso. Eu atuei enquanto médica da família lá na base. Então, para mim, está sendo uma experiência incrível sair da ponta e agora estar no Ministério da Saúde, vendo como os nossos governos têm capacidade de formular e construir políticas que atingem a população de uma maneira, assim, ímpar. E tá participando da construção, tive a oportunidade de estar acompanhando as discussões em cima do Outubro Rosa, do que a gente ia construir para entregar, né, nessa temática. Então, as discussões de mais alto níveis que foram para a construção desse novo protocolo de rastreio. A gente começamos esse mês, na penúltima sexta-feira, a entregar as carretas de saúde da mulher, que, gente, foi incrível do programa Agora Tem Especialista. A gente recebeu vários vídeos, a criançada, as mulheres indo atrás da carreta, chegando nas cidades. Então, assim, foi muito gratificante
a gente fez incorporações de medicamentos oncológicos que são considerados, assim, topo da linha de tratamento. Então, acho que é muito importante, saber que a gente está atuando em várias frentes. E uma coisa que a gente não fazia desde do nosso último governo, nós fomos os últimos a entregar e agora voltamos a entregar, que a gente vai entregar 121 novos aceleradores lineares, que é o de radioterapia. A gente já entregou 24, então até 2026 a gente vai entregar 121. Então, assim, são muitas coisas. Estamos construindo protocolos de alta suspeição, abrimos um GT. Vamos fazer a revisão da Política Nacional de Saúde Integral da Mulher, junto com a participação social. A gente está iniciando um fórum de mulheres. Então, assim, ver toda essa construção que o nosso governo tem capacidade de fazer e de construir junto à população, e com essa perspectiva e essa vontade de realmente querer mudar a saúde no nosso país, que a gente pegou tão sucateada, e que eu vivi épocas terríveis na era da Covid e vi as piores cenas possíveis e pensasse, se fosse a gente, isso aqui não estaria acontecendo. Ao mesmo tempo, uma emoção muito grande, mas de uma gratificação de fazer parte desse projeto. Eu tô até emocionada de fazer parte desse projeto, assim, de uma maneira incrível, incrível, incrível mesmo. A grande diferença que faz quando a gente tem não só um governo do PT, não só um governo de esquerda, não só um governo progressista, mas um governo humano. Exato. Que vê a saúde como, de fato, um espaço para salvar vidas, para cuidar das pessoas. Isso é lindo, né, Iva? Você falando da carreta da saúde da mulher que vai chegando. E é isso, cuidar da saúde das mulheres é cuidar da saúde das mães, é cuidar das crianças, é cuidar das famílias, né? Acho que os programas de saúde da família são, de fato, a coisa mais bonita que nós temos no Brasil, porque cuida de toda a família, cuida da avó, cuida do bebê recém-nascido, e cuida da mãe, da saúde do pai trabalhador. Lindo, é sempre muito lindo. E, Gabi, pelo que a gente vê, não muda só a vida de quem recebe o atendimento, mas de quem atende também, né? Exatamente, faz uma diferença absurda. Você poder contar com uma estrutura de governo que vai te dar o substrato para você poder aplicar e fazer aquilo que você se dedicou a estudar e a fazer, porque você entende o quanto seu propósito, que é fazer o bem para a saúde da população, é, assim, sem palavras. A Gabi que o zóio cheio de lágrimas. Linda! É lindo demais. A política pública, ela pode e é linda demais quando ela é aplicada. Transforma vidas, né, gente? Transforma vidas. De quem recebe e de quem entrega essa política. Exato. É isso. Produção, na aberta. Meninas, estamos chegando ao fim na programação do Pode Tremer. É isso, nosso programa está chegando ao fim, Nádia. Nádia, faz teu momento Priscila e Yudi aí, pra gente se despedir do pessoal logo mais. O final desse programa é sempre o que eu mais gosto, porque a gente vem com a história do convidado, convidada, e o meu momento de Bom Dia e Companhia, que é mostrar o número do nosso telefone, do nosso WhatsApp, para vocês mandarem mensagem, mandarem temas, mandarem fotos com o Lula. A gente adora receber fotos de vocês com o Lula. Mandar quem que vocês querem que a gente convide. Fala como Pode Tremer no WhatsApp, que é 859-9943-5662. Repetindo. 8599943-5662, o WhatsApp do Pode Tremer, que também está em todos os canais de streaming, no YouTube da TV PT. PT Sat, canal 1313, Rádio PT. Estamos por aqui no YouTube, estamos nas redes sociais, Instagram, TikTok, em todos os lugares. Pode, como sempre digo, agora que nós estamos na geração fitness, você vai malhar... Bota aqui, ó, o seu fone de ouvido e vai ouvir o Pode Tremer, que a gente está também nos streamings, viu? Vamos malhar e ficar sabendo de como nos prevenir do câncer de mama. É sobre isso, meninas. Foi um prazer inenarrável estar com vocês em mais um episódio do Pode Tremer. Muito obrigada, gente, Gabi. Muito obrigada. Obrigada demais pelo convite. A oportunidade de vir aqui e falar desse assunto tão importante no mês dele, né? E poder estar conversando junto com a juventude, trazer ela para esse debate, gente. Saúde não é só quando a gente é criança e nem só quando a gente é idoso. A saúde é pra gente também. E a gente, enquanto juventude, tem que estar sempre inserido nos espaços de debate de saúde e lutando pelas nossas causas, pelos nossos direitos dentro da saúde. É isso, meninas. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais, né?
Nós não vamos falar a frase? Amiga, tu quer falar a frase? Eu achei ela Então, bonitinha. solta o som, DJ. A frase do nosso episódio de hoje é: que seja rosa não só o outubro, mas todos os meses do ano. O autor é Olha aí, a desconhecido. conscientização é o ano todo, cuidado é o ano inteiro, viu? É Qualquer isso. coisa, procura o SUS. Viva o Viva o SUS, gente! SUS! Beijo, gente! Tchau, até a próxima!